Boa noite, nós vamos iniciar o Evangelho segundo Marcos e vamos começar tentando entender um pouco sobre a questão de quem é o autor deste Evangelho. Existem muitas discussões de estudiosos se de fato Marcos escreveu ou se ele relatou e alguém anotou. Enfim, é um assunto bastante controverso. Me faltam conhecimentos para poder me estender sobre o assunto, mas esse evangelho é um relato de Marcos sobre a vida de Jesus. Marcos também é conhecido como João Marcos. Esse é o primeiro evangelho que se tem notícia de ter sido escrito. Poxa, mas a gente não tem a sequência dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João? Sim, mas não quer dizer que eles tenham sido escritos nessa ordem. Eles foram escritos primeiro de Marcos, que deu origem ao evangelho de Mateus e de Lucas. João é um caso à parte, ele é o evangelho favorito meu, mas ele é bem diferentão. Marcos não foi um apóstolo, não foi um discípulo. Ele conviveu com Pedro, ele foi convertido ao cristianismo por Pedro, este sim, um discípulo de Jesus, e ele é filho de Maria, de Jerusalém. Nós temos notícia que ele acompanhou Paulo e Barnabé numa viagem do apóstolo Paulo. Ele era primo, de Barnabé, só que no meio da viagem, Marcos se empirulitou e foi embora. Aí Paulo, na segunda viagem, disse assim: olha, não quero Marcos comigo, E aí Barnabé pegou Marcos e falou: então vem, a gente vai viajar junto. Para que essa viagem? Para divulgar a mensagem de Jesus. Marcos escreveu esse evangelho baseado nos relatos de Pedro, que conviveu intimamente com Jesus. É interessante que eu falo que eu acho, que Pedro vivia dando bola fora, escorregando, na casca de banana, fazia umas perguntas muito sem noção para Jesus. Isso a gente vai achar nos relatórios, nos relatos do Evangelho. Mas ele se transformou de uma tal maneira depois da morte de Jesus que ele se tornou o esteio de toda a divulgação da mensagem de Jesus. Ele era falho, ele duvidou, ele negou Jesus. Você conhece Jesus? Não, não sei quem é, não. Mas ele se transformou a partir daquele momento, ele se transforma num pilar realmente sobre o qual a edificação da obra de Jesus, do Evangelho, que significa boas novas, é fundamental a presença de Pedro. O que nós temos como características deste Evangelho? Primeiro, é o mais curto deles. Esse Evangelho só tem 16 capítulos, E ele não perde tempo com o relato de infância, de juventude, nada. Ele já chega na lata dizendo, de quando Jesus foi batizado por João Batista. Ele abarca o período do ministério de Jesus, a morte e a ressurreição. E uma coisa interessante, ele não se atém muito às palavras de Jesus, ele diz mais a respeito das obras que Jesus realizou. Ele conta que aonde quer que Jesus passasse, ele causava espanto e surpreendia as pessoas. E tem um detalhe importante: esse evangelho, ele é destinado aos romanos. Como é que a gente sabe isso? Porque ele explica muitos costumes dos judeus neste evangelho. Se o público-alvo fosse o povo judeu, ele não perderia tempo, Como é que ele vai explicar o que é a Páscoa judaica para o judeu? Isso é um tanto quanto óbvio. Então, se ele se dispõe a explicar certas coisas, então é óbvio que esse público não conhece
os hábitos, os costumes dos judeus. Então, quando a gente vai falar alguma coisa, a primeira coisa a gente precisa saber quem está falando e para quem que está falando. Com esses dados a gente vai entender melhor. Então, quando a gente iniciar de fato o estudo do Evangelho de Marcos, que vai ser o próximo vídeo, a gente vai ter que ter esse contexto, que Marcos não foi discípulo de Jesus, discípulo direto, e o que ele ouviu de Pedro, ele contou, ele relatou, e que ele é muito sucinto, ele não vai ficar com muito trololó, não. Ele já vai direto para a época em que Jesus inicia a sua missão durante a sua encarnação aqui na Terra. Então é uma coisa interessante. Entendam que eu não sou uma teóloga, não acho que tem que ser uma coisa trágica. Evangelho, a tradução é boas novas. Quando a gente recebe uma notícia boa, é com alegria, e essa notícia tem o potencial de modificar a nossa vida. Então é essa a finalidade que eu faço uma leitura um pouquinho mais leve. Não quer dizer que eu não respeite. Eu digo que a mensagem de Jesus é tão imensa, tão profunda, que a maioria das vezes foge até a minha compreensão. Se a mensagem dele é tudo isso, então se a gente falar em aplicar a mensagem dele, a coisa vai longe, né? Então, às vezes esse tom um pouco mais leve não quer dizer falta de respeito, de maneira alguma. Eu tenho um profundo respeito por tudo que diga respeito à religião, não só a religião espírita, mas a todas as religiões. Eu aprendo muito com todas elas, apesar de ser espírita desde que eu nasci. Eu sempre que possível estudo alguma coisa a respeito de alguma outra religião, porque eu estou sempre aprendendo. Então é isso. Eu vou pedir para vocês se inscrevam no meu canal, que aí quando eu publicar o vídeo, vocês vão ficar sabendo, tá bom? Boa noite e muito obrigada, que Jesus nos abençoe.